Olá, bem-vindos ao Infra FM Talks. Hoje a gente vai conversar com o Bruno Tavares Rodrigues. O Bruno ele está hoje como diretor de tecnologia do Grupo Paribem, que já é uma empresa gestora de estacionamentos já há 37 anos, né? E ela integra aí o portfólio da Pátria Investimentos desde 2015. Hoje a Paribem ela tem gerencia mais de 100 mil vagas de estacionamentos em hospitais, aeroportos, universidades e shoppings, e também presente em 36 cidades brasileiras. Bruno, seja muito bem-vindo, é uma alegria tê-lo aqui conversando com a gente hoje. Legal, muito obrigado pelo espaço, pela oportunidade, viu, Leia? Eu que agradeço. Mas é uma alegria. Bruno, eu queria que você me falasse rapidamente, normalmente converso muito com o pessoal da área de operação, da área comercial, e nunca com um profissional da área de tecnologia. Que você me falasse rapidamente como é que você desenvolveu essa sua carreira, né, e como você chegou aí na Paribem, aí na posição de diretor de tecnologia. Legal. Se eu for começar lá atrás, isso vem muito da infância, né? Aquela curiosidade muito grande com o computador. Eu nasci em 81, então eu estava na era do Steve Jobs, a era do Bill Gates. Então, o computador pessoal, ele estava em voga, ele estava em ascensão. Então, isso foi fomentando essa curiosidade pelo mundo de tecnologia, o que derivou, no final do dia, na minha formação em engenharia, né? Então, da minha família também, eu peguei muito a veia empreendedora do meu pai. E isso ajudou eu a fundar uma empresa de tecnologia na área de estacionamento muito focada em IoT, que é um dos temas aí que a gente está vendo que com certeza ele vai dominar aí o nosso mundo pós-Covid, né? Inteligência artificial, IoT, transformação digital, etc. Então, eu fundei uma empresa de estacionamento focada em IoT. Em 2016, o Pátria fez um M&A, a gente fez um M&A com o Pátria, uma aquisição, né? E desde então, eu estou responsável pela todo o ecossistema de tecnologia, toda a parte tech, e exerço o cargo de CTO na Paribem, que é uma das investidas do Pátria, né? Paribem, na verdade, Oleia, é o veículo do Pátria que compõe todas essas empresas do ecossistema de estacionamento que estão embaixo dessa tese de infraestrutura do Pátria. Ah, entendi, muito bem. E fala para mim, como é que assim, a Paribem, né, está passando por todo esse momento, né, porque na verdade vocês têm uma gama muito grande de clientes no Brasil inteiro, e queria saber como é que vocês administraram todo o contexto aí de gestão de estacionamentos dentro desses clientes, em função aí da pandemia. Legal. A gente pode até dizer que começou um furacão, um tufão lá na Ásia, né, eles gostam de chamar de tufão, né? Então, a gente foi um pouco afortunado nesse sentido, porque a gente viu o tufão se direcionar na direção oeste, saiu do Oriente e veio para o Ocidente, né? Então, passou pela Ásia, passou pela Europa. E a Paribem, quando começou a entender que isso é algo grave, né? Quando a gente começou a ver lockdowns acontecendo em vários países, a primeira coisa que a gente fez foi criar um comitê de crise. Então, foi criado um comitê de crise multidisciplinar com várias áreas da empresa, e dentro do comitê de crise a gente estabeleceu um norte muito claro em relação à comunicação. Comunicação uniforme. A gente precisa ter uma comunicação muito uniforme em relação aos nossos clientes e aos nossos parceiros e aos nossos colaboradores. Sim. Então, a empresa inteira falava a mesma língua. Isso foi fundamental para que a gente criasse uma cultura forte de prevenção junto aos nossos colaboradores. Sem isso, a gente não conseguiria, porque a gente é uma empresa que tem mais de 2.000 colaboradores, se você incluir todas as empresas que estão embaixo da tese. Então, foi fundamental esse nosso sucesso de comunicação. A nossa área de operações foi muito bem sucedida nisso, em passar a gravidade, a criticidade do problema. A gente sempre olhava as orientações da ordem da OMS, do Ministério da Saúde. E outra coisa interessante, Léa, é que como dentro do nosso portfólio a gente tem alguns hospitais em que a gente opera e administra os estacionamentos desses hospitais, foi fundamental a gente aprender as políticas de prevenção que esses hospitais adotaram, que transferiram para os prestadores de serviços. Isso foi fundamental para o nosso sucesso nessa odisseia, né, de comunicação que a gente está vivendo aí com o coronavírus, né?
É legal você pontuar a questão da comunicação, porque eu acho que um dos grandes gargalos da maioria das empresas realmente foi a comunicação, né? Principalmente na prestação de serviços, onde você acaba tendo um grande número de funcionários. Vocês tiveram que desenvolver alguma solução específica para essa comunicação? Olha, na verdade, a gente tem um produto, apesar do setor de estacionamento, eu disse que meu background é tecnológico, né? Então, o Pátria, ao longo dessas aquisições, até ele formar esse ecossistema de estacionamento, como ele adquiriu uma empresa que tinha um DNA tecnológico muito grande, que era uma das empresas que eu cofundei, a gente já tinha todo um arcabouço de infraestrutura preparado para que a gente enfrentasse essa era de home office, né? Existe um meme famoso aí que você deve ter visto já, que quem acelerou a transformação digital na sua empresa? Foi o CTO, foi o CIO ou foi o CEO? Na verdade, foi o Covid-19, né? O SARS-CoV-2. Covid-19. Exatamente. Ele que acelerou a transformação digital em todas as companhias. Isso aí, para mim, é evidente, né? Então, a gente tem, com essa nossa infraestrutura de tecnologia, que a gente é bem forte nisso, a gente criou produtos que eram aderentes a essa realidade de distanciamento social. Então, a gente tem um produto que a gente chama de central de controle, CCO, o mercado conhece como CCO, que nada mais é do que eu remotamente, dentro da minha central de controle, operar o estacionamento. Mas não só operar o estacionamento, abrir uma cancela. Eu atendo literalmente o cliente. Então, você está no shopping com a sua família, em uma época de sazonal, de Natal, por exemplo, e você perde o seu ticket. Imagina o contratempo que é você ir numa administração, provar que você é dona do veículo, que horas que você entrou, se você não reconhece a hora que você adentrou no estacionamento. Então, a gente faz isso tudo da nossa central. A gente tem OCRs, a gente tem um sistema de telefonia IP, interfones que a gente conversa com o cliente nas estações de pagamento, nos terminais de entrada, nos terminais de saída. E isso permite que a gente opere o estacionamento de longe. Então, garante que... Isso é muito interessante agora, porque em época de distanciamento social, os nossos clientes ficaram na verdade, essa parceria, essa união dessa operação remota, ela fez muito sentido, né? E certamente isso reduziu muito o custo operacional para os clientes. Sem dúvida. Em época de austeridade que a gente está vivendo, né, nessa época de crise, a eficiência operacional, ela é pauta de todas as empresas, né, da companhia. Então, você conseguir entregar automação, entregar uma operação remota em que o cliente consiga ser atendido, você consiga fazer procedimentos operacionais, desde uma perda de ticket, emissão de uma segunda via de ticket, um pagamento online, né? Qual que é a melhor experiência de pagamento? A melhor experiência de pagamento é nenhuma experiência de pagamento, é você não ter que então, todo esse ecossistema de tecnologia que a gente criou, ele foi fundamental nesse momento de crise, de austeridade, de eficiência operacional. E é legal, Leia, citar também que esse produto de CCO, como ele é um produto bastante tecnológico, que envolve automação, ele envolve todo um trabalho de bastidor importante, de infraestrutura, para eu garantir, porque quando eu tiro as pessoas do pátio, eu não posso deixar o cliente do meu cliente desassistido, de forma alguma. Sim. Então, eu tenho que ter uma série de condições de contorno, de contingências, que permitam que eu opere o estacionamento em situações de casos fortuitos, como queda de energia, queda de link de internet. Então, a gente tem uma série de trabalhos com contingências, e isso para a gente foi fundamental nessa parceria com o cliente, e garantiu que os clientes ficassem engajados com esse produto da empresa. E o legal, eu perdi um pouco o fio da meada aqui, mas voltei aqui no meu raciocínio. Esse produto, ele determina que a gente tenha um trabalho de background muito, muito robusto. Só que a gente desenvolveu, durante esse período de quarentena, um produto que a gente chamou de CCO Lite, tá? É a central de controle um pouco light. Por quê? Eu tenho um fluxo reduzido nos meus clientes, nos estabelecimentos. Sim. Obviamente, isso aconteceu. E existem estabelecimentos que eles oferecem serviços essenciais, como drogarias, supermercado. Então, eu consigo entregar um nível de automação menos exigente, com uma menos exigência de investimento, e consigo atender a tudo que está sendo preconizado de distanciamento social.
Então, esse produto CC-Olite, e o legal dele é que a gente implanta ele mais rápido. Tá? Então, eu tenho todo o benefício que a gente tem no nosso produto central de controle com um período de implantação muito mais rápido e um investimento muito menor. Tá, eu queria mais uma curiosidade, em alguns estacionamentos vocês ficaram totalmente vazios e fizeram algum tipo de operação junto com o governo, ou seja, com parceiros, até para utilizar esse estacionamento em momentos que eles não estavam sendo ocupados? Olha, a gente enxerga o estacionamento, né? O estacionamento do futuro ele é um hub de serviços, né? Você não vai só parar carro, você vai ter serviços de drive-thru, então a gente fez parcerias com alguns clientes para você. A gente passou pela Páscoa no período da quarentena, pelo Dia das Mães no período da quarentena, então a gente teve que se reinventar. Como é que o cliente do nosso cliente ele adquire o produto que está lá na infraestrutura, né, no facility do nosso cliente? Então a gente teve que se reinventar em relação a drive-thru, usar o estacionamento para drive-thru, até para entretenimento. Nesse momento agora que a gente está aí recluso em casa, a gente fica carente de entretenimento. A gente entrou com um produto bem interessante e que você está vendo aí que 98% dos ingressos de cinemas hoje são vendidos no Cine Drive-In. Então a gente está usando o nosso espaço de estacionamento também para entretenimento, né? Olha que legal. É um outro produto, entre aspas, que até então, quer dizer, você pode até estender ele para o futuro, né, para dias de feriados, para coisas diferentes, né, até para fazer essa ocupação. Ele ajuda a rentabilizar, né? O estacionamento ele vai ajudar a rentabilizar. Enquanto o seu core business não está sendo ocupado, né? Você usa entretenimento em feriados, em dias à noite, finais de semana, você ocupa seu pátio com uma outra finalidade, né? Legal. E assim, Bruno, o que eu queria ouvir de você, os nossos internautas são, em sua maioria, contratantes de serviços, né? Diversos, de limpeza, manutenção, inclusive estacionamento. E eu gostaria que, se você tivesse que dar aí um recado para esses contratantes de serviços de estacionamento, o que você poderia dizer? Legal, Leia. Eu tenho um professor que eu gosto muito dele, lá, Dom Cabral, que ele é um tutor aí, na verdade, que ele gosta de falar uma frase muito interessante, que ela serve de alerta para os momentos de prosperidade e bonança e serve de alento, né, para os momentos em que a gente está vivendo de crise, que isso também vai passar. A gente tem uma série de jogadores de futebol que está tudo nisso. Então, isso vai passar, essa crise vai passar. O estacionamento ele vai continuar sendo uma importante alavanca para o seu negócio e para a geração de receita. E a Paribem está antenada no mercado em relação a essas questões de inovação, de como que eu posso rentabilizar o meu pátio, não de forma óbvia, como a ocupação do veículo, mas com um hub de serviços de mobilidade, serviços de entretenimento, serviços de entrega, de delivery, setorizações inteligentes que aumentam a rentabilização do pátio e o produto que eu já descrevi anteriormente, que é a nossa central de controle, que traz essa eficiência operacional e que garante a rentabilização da operação para o nosso cliente. Então vai passar, gente. É uma crise temporária e toda crise ela é alavanca para a humanidade se reinventar, para a humanidade prosperar, né? Você vê aí na história o que acontece depois de uma crise dessa. Sim, é verdade. E a criatividade está aí, né? O que a gente tem visto de coisas novas, pessoas criando, né? Novos produtos, novos serviços, e sempre também aí pensando, né, que a gente vai entrar num momento recessivo e que a gente precisa estar trabalhando em conjunto com o cliente, com soluções que caibam no bolso dele, né? Eu acho que o exemplo que você deu aí do CC-Olite é um deles. Sim. Então é isso, Bruno. Os internautas da Infra, a equipe da Infra, eu gostaria muito de agradecer aqui a sua participação, acho que foi muito rico. E a gente realmente queria ouvir de você exatamente isso que você trouxe para a gente, que é como a tecnologia, na verdade, pode ajudar a gente não só em momentos de crise, mas para alavancar novas opções e novas oportunidades de negócios. Legal, Léa. Eu agradeço o espaço, mando um grande abraço e uma mensagem aí de resiliência, né? Um momento importante, a gente precisa ter resiliência e uma boa tarde, boa noite, bom dia aí para todos os internautas.